Iniciando, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos estar estudando a nossa lição 11 da revista Desigrejados, sobre... Deixa eu chegar um pouquinho para lá. A importância da igreja institucional. Amém. Mas antes vamos orar e vamos cantar dois cânticos. Senhor meu Deus, nós te rendemos graça, Pai, por estarmos aqui mais uma vez para te louvar, Amém. para te adorar, para aprender mais de ti, da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Deus fala conosco através desse estudo, nos orienta, ensina, nos capacita, nos ajuda, Senhor. Dê sabedoria e discernimento para entender a tua vontade, entender a tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Pai, em nome de Cristo. Amém. Abençoe esse estudo, Pai, que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico que fala do amor de Deus, que o amor do Senhor é o nosso vínculo da perfeição. Se conhece, vai acompanhar, tá? Meu coração transborda de amor, porque Deus é o Deus amor. Minha alma está repleta em paz, porque Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 eu canto. Aleluia, 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 meu coração transporta de amor. É o Deus amor. Minha alma está repleta de paz. Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo aleluia, 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 amém. E agora já em espírito de oração, para que o Espírito Santo, o Senhor, fale nos nossos corações pela tua palavra. Vamos cantar esse cântico que também é bem conhecido da igreja, que traz uma oração na sua letra, baseado no livro do profeta Jeremias. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
ser. Eu quero ser um vaso. Amém. Aleluia. Então vamos iniciar então nosso estudo de hoje, nossa lição 11 da nossa revista Desigrejados, a importância da igreja institucional. Um momentinho, deixa eu abrir aqui. Importância da igreja institucional. Estão vendo aí o slide? Yes. Estamos vendo aqui a importância da igreja institucional. Estão vendo aí o slide? Hã? Sumiu o teu rosto aí, Laércio. A forma que faz aparecer o rosto ainda não sei descobrir como é. Mas hoje vamos fazer assim. Vamos lá. A importância da igreja institucional. Bem, essa é a lição que nós estamos estudando na revista, né, Desigrejados, é sobre esse fenômeno de pessoas que se declaram cristãs, se declaram crentes em Cristo, né? Mas que preferem, então, viver afastada, né, de uma igreja organizada. Né? Uma igreja organizada. Preferem viver sua vida cristã, vamos dizer assim, sem nenhum compromisso com uma igreja organizada, institucional, vamos dizer assim. Muitos alegam que nessas igrejas institucionais, organizadas, há muitos erros, né? Há muitos problemas. Elas estão longe daquilo que era o evangelho, estão longe do que era a igreja primitiva, né? O que nós podemos dizer é que, realmente, ninguém vai negar aqui que nas igrejas, seja ela de que denominação for, há problemas, há erros, né? Há dificuldades. E onde há ser humano, onde há pecador, há problema, há pecado. Isso aí não há nenhuma dúvida. A questão é como nós lidamos com esses problemas, não é? Como nós tratamos esses problemas, se com maturidade, se confiando em Cristo, ou muitas vezes agindo como covardes, né, fugindo, etc. Então, um desses erros que se identifica, né, nas igrejas, no decorrer da história da igreja cristã, né, é a mistura de religião e política, né? Essa mistura aí nunca foi uma coisa muito boa, nunca foi um bom tempero, misturar religião com política. Ou pelo menos o evangelho com política, né? O evangelho que quer ser puro, quer ser autêntico, verdadeiro, com política não dá certo. Ou a religião apenas que busca o poder, né? Que busca a glória deste mundo. Então, para quem está atrás disso, isso aí pode até ter a sua utilidade. Mas para o evangelho autêntico, quem quer ver o evangelho autêntico, verdadeiro, religião e política não devem se misturar e geralmente traz problemas para a igreja. E a história da igreja tem mostrado isso. Né? Porque a política busca o poder, né? A glória deste mundo, e o evangelho é o contrário, né? É o contrário. E que também acha que vai mudar o mundo através da política, o cristão que acha que vai mudar o mundo através da política, também está equivocado. A igreja, ela influencia o mundo através do seu testemunho, né? Através daquilo que das obras, né? Que manifesta a sua fé, que é a expressão da sua fé em Cristo. Então, essa mistura de religião e política, essa busca pelo poder, desde lá de Constantino, né? No início da Idade Média,
até os nossos dias, realmente nunca trouxe algo bom para as igrejas. Só escândalos, problemas, mau testemunho, etc. Outra questão também que se acusa muito a igreja organizada, institucional, é a questão da frieza espiritual. Muitas vezes, quando a igreja ela começa a se organizar, se institucionalizar, ou seja, as pessoas começam a se acostumar com aquela forma de organização, de vida eclesiástica, de vida cristã, ela termina, então, se esfriando na fé. Ou seja, agindo mais de forma religiosa, formal, do que realmente vivendo um evangelho autêntico. Né? Também outro erro e acusação é exatamente isso, a hipocrisia. Né? Então, esse formalismo, essa religiosidade, essa frieza espiritual leva muitas vezes a isso também. Você prega uma coisa e faz outra completamente diferente. Né? Então, isso leva a você, enfim, a pessoa, eu, qualquer outro, a viver uma vida hipócrita, né? E tem um discurso, mas numa prática diferente daquilo que seria a prática do Evangelho. Enfim, todas essas questões da frieza espiritual, a hipocrisia, o formalismo, a religiosidade, que acusam, né, dos erros dessa igreja organizada, institucional, terminam sendo faces da mesma moeda, né? Estão interligados. Ou seja, mas a questão não está na organização da igreja. A gente já viu que isso é algo natural, né? Para qualquer tipo de grupo social, mas no vigiar, não é? No cuidado que nós devemos ter com a nossa vida cristã e com a vida espiritual da igreja. Outro problema também que se acusa muito a igreja é a chamada política eclesiástica, né? Não a política mundana, partidária, mas a política eclesiástica, ou seja, a briga pelo poder dentro, né, das igrejas, dentro das denominações, e termina também causando problemas e escândalos para a igreja. Então, assim, nós, como cristãos, não devemos, e como crentes em Cristo, né, não podemos negar os problemas que há na igreja organizada, a igreja institucional. Não podemos negar. O caminho para o arrependimento é o reconhecimento do erro. Né? Não há problemas, nós sabemos disso. Né? E a questão é como lidar com esses problemas, né? E não fugir deles. E os acertos da igreja institucional. Então, essa lição de hoje, ela vai trazer para nós exatamente, o pastor Hidauro, né? Tá bom, a igreja institucional, organizada, ela tem erros, tem problemas que devem ser tratados, né? Não fugir deles. Mas também há acertos. Muito que nós temos hoje do Evangelho, né? Da construção do Evangelho, daquilo de benefícios, né, sociais, tem origem nessa chamada igreja, nessa igreja organizada e institucional. Então, um desses benefícios é o envolvimento social da igreja. Então, quando a igreja ela se predispõe a dar o testemunho do Evangelho de Cristo, se envolvendo socialmente, né, fazendo boas obras para a comunidade que ela está inserida, em relação aos presos, em relação aos menores carentes, em relação às pessoas viciadas em drogas, em relação, enfim, aos mais pobres, enfim. Como a nossa igreja, de forma assim, muito ainda pequena, né, faz com o estudo social a comunidade de vida, então ela traz benefício para a sociedade, e esse é um dos pontos positivos, né, da chamada igreja organizada. Também no decorrer da história da igreja, foram essas igrejas organizadas, institucionais, que fundaram escolas e universidades,
tanto na Europa como nos Estados Unidos, e até aqui no Brasil também, né? Mackenzie, que é uma das grandes universidades do país, né? Tem origem, né, na presbiteriana. Tá? Aqui em Salvador tem também igrejas, tem escolas, tem faculdades também de origem batista, presbiteriana, enfim. Nos Estados Unidos, as grandes universidades dos Estados Unidos, como Harvard, têm origem também da igreja organizada, né? Se não me engano, até a origem congregacional. Tá? Então, assim, essa chamada igreja organizada, ela trouxe também esse benefício de fundar escolas e universidades. Construir hospitais, leprosários, creches. Né? Mas o que essa lição hoje quer destacar é o benefício, né, teológico que essa chamada igreja organizada, institucional, que nós fazemos parte, ela trouxe para o cristianismo, né? Para a nossa vida cristã. Então, hoje nós vamos refletir sobre o credo apostólico, que tem origem nessas igreja organizada, os concílios ecumênicos, que foram reuniões, né, de líderes das igrejas, dos bispos, apóstolos, para definir diretrizes para a igreja, né, diretrizes doutrinárias para a igreja, e a oficialização do cânon das Escrituras. Ou seja, esses livros do Novo Testamento que nós temos hoje, que nós respeitamos, reverenciamos, que fazem parte da nossa vida cristã, que nos faz conhecer a Deus e a Cristo, foram organizados, né, foram definidos por essa igreja institucional organizada no início da era cristã. Né? Então, hoje, nessa lição, vamos ver então, um pouco sobre cada uma dessas heranças, né, desse legado, que é chamada igreja institucional, nos trouxe. Né? O credo apostólico, os concílios ecumênicos e o cânon das Escrituras, no caso do Novo Testamento. Vamos ver, então, aqui sobre o credo apostólico. Credo apostólico. Irmãos, assim, após o estudo, aí, enfim, vamos poder interagir, quem tiver no Jitsi, né? Com perguntas e comentários. E também lá no YouTube, com os comentários também através do chat, certo? Aí vamos responder, interagir a partir disso aí. Mas, para fluir melhor, vamos então dar o estudo, depois os irmãos podem comentar, interagir. Então, assim, sobre o credo apostólico. Então, esse é o credo apostólico, né? A gente já, um tempo atrás, fizemos um estudo na igreja sobre o credo apostólico, que é um dos primeiros credos da igreja cristã, que foi reafirmado, que foi construído ao decorrer dos anos, através dessa igreja organizada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, o credo apostólico que foi, então, definido no início da Igreja Cristã, resume uma síntese teológica, doutrinária, do cristianismo, né? Do Evangelho.
Se daquilo que era necessário que as pessoas que aceitassem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, elas pudessem compreender e crer, para evitar ensinos errados, ensinos heréticos, ensinos que desviassem a pessoa do verdadeiro evangelho. Então, essa síntese teológica doutrinária, ela define alguns pontos principais da fé cristã, que é crer em Deus, que é um Pai todo-poderoso, soberano, que é criador, né, dos céus e da terra, de Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, que é seu Filho, que é o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria, que morreu crucificado, né, que desceu ao mundo dos mortos, que ressuscitou. Né? Então, aqui já tem vários credos, né? Várias crenças, vários dogmas que são essenciais da fé cristã. Subiu ao céu e está assentado, ou seja, ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que um dia ele virá, que é também outra fé basilar na nossa fé cristã, né? Ele virá um dia e voltará para julgar os vivos e os mortos. E também a ação do Espírito Santo de Deus, crer na ação do Espírito Santo de Deus. Não pode mexer aí na tela, não. Crer na ação do Espírito Santo de Deus, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Ou seja, qualquer pessoa digna do nome, né, de cristã, se declara cristã, ela tem que acreditar, crer nesses pontos aí principais da fé do Evangelho. Então, esse credo apostólico faz uma síntese da doutrina cristã. Isso foi construído para poder exatamente fortalecer, ajudar a manter a fé cristã firmada na sã doutrina, né? Na sã doutrina. Então, segundo o pastor Idauro, o que ele afirma é o seguinte, que esse é um dos mais importantes legados da chamada igreja cristã. Ou seja, a definição, a construção desse credo apostólico. Né? Ou seja, por que isso? Irmãos e irmãs, precisamos imaginar que seria bom que os irmãos desligassem o microfone, desativassem o microfone. Aí, no final, ao fazer a pergunta, pudesse ativar. Nós devemos, então, nos deslocar para o início do século da Igreja Cristã, né? No caso aí, no século II da Igreja Cristã. Imaginar o quê? Que os apóstolos já não estavam mais vivos, né? E que também esses livros do Novo Testamento que nós conhecemos hoje, chegaram até nós, ainda não estava fechado. Então, não havia assim uma Bíblia, um Novo Testamento assim fechado, assim como tem organizadinho, separadinho para nós, né? Definido para nós, como temos hoje. Então, assim, era muito mais fácil nesse momento que alguém com mais intenções desviasse as pessoas da doutrina cristã, ensinando coisas que eram contrárias à doutrina cristã. Então, a igreja, no seu início, no século I e no século II, até o século III e IV, ou seja, no início dos séculos da igreja cristã, nesses primeiros séculos da igreja cristã, a igreja lutou muito contra muitas heresias que eram contrárias às doutrinas básicas do cristianismo. Então, o credo apostólico foi uma das formas encontradas para sintetizar a fé cristã, a doutrina do cristianismo, e resguardar as pessoas na sã doutrina. Então, o credo apostólico funcionava como uma orientação para as pessoas, para a igreja, contra as heresias.
Como eu falei antes, o credo apostólico, então, reúne as doutrinas fundamentais do cristianismo. Que Deus é Deus Pai, que Deus é Deus Criador, que Deus enviou o seu Filho, né? Jesus Cristo, que Jesus Cristo viveu, morreu, crucificado, ressuscitou por nós, por nossos pecados. Não é? Então, as doutrinas fundamentais do cristianismo estão presentes no credo apostólico. Como eu falei antes, o objetivo, então, da definição do credo apostólico era combater as heresias, né? Servia como um guia, um parâmetro, né? uma régua para estabelecer qual ensino estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. Já não estavam mais vivos, né? Precisamos compreender isso. Estavam mais vivos e também não havia, já havia livros do Novo Testamento fechado, definidos como nós temos hoje, e à disposição como nós temos hoje. Na verdade, hoje nós somos os privilegiados, né? Os felizardos. Temos tudo mais fácil, mais mastigadinho, mas no início da igreja cristã não era assim, não. E também o credo apostólico funcionava como uma forma de sinal ou teste de filiação na igreja. Então, assim como hoje em dia, né? Você, ao ser batizado, você também deve fazer algumas confissões, né? Públicas de que, enfim, crê em Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, né? Crê e conhece os 28 artigos da fé cristã, etc. Então, o credo apostólico funcionava também como isso, né? Para você publicamente manifestar a sua fé. Manifestar naquilo que você acreditava. Né? Então, era um sinal ou teste de filiação na igreja no momento do batismo. É uma declaração de fé para uso público, né? No momento do batismo. Como eu falei, então, o credo apostólico era uma síntese teológica. Tá? E aqui nessa ilustração, vemos qual foi a importância, né, do credo apostólico. Então, os textos bíblicos que estavam ali à disposição, mas não estavam ainda organizados, dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, etc., podiam ser interpretados pelas pessoas, várias pessoas da igreja, várias pessoas, e cada um poderia dar ali uma interpretação que não era coerente com os ensinos básicos da fé cristã. Tá? Então, os credos, no caso, o credo apostólico, as confissões de fé, serviam, então, para dar uma baliza, né, um direcionamento para o ensino do Evangelho. Para que não houvesse desvios, heresias em relação ao ensino do Evangelho. Ou seja, aqueles princípios básicos da fé cristã que não poderiam ser mudados. Então, vimos que essa chamada igreja institucional organizada, ela foi responsável por esse credo apostólico e por vários outros credos, mas o principal, do início da igreja, o chamado credo apostólico, nós vimos, mas também que a igreja, ela também foi, a igreja organizada, institucional, ela foi também responsável pelos concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos. Tá? Peço que desliguem o microfone. Ao final do estudo, aí sim, nós podemos conversar. Então, a igreja também organizada e institucional foi responsável também pelos chamados concílios ecumênicos. O que são concílios ecumênicos? Eram reuniões, encontros de representantes de várias igrejas daquela época, do início da igreja cristã. Né? Ali do Oriente Médio, do norte da África, da Europa. Então, os líderes dessas igrejas, os bispos, os teólogos da época, se reuniam para definir determinadas diretrizes, doutrinas, em relação
em relação ao determinadas doutrinas, né? Diretrizes em relação à vida cristã, né? Em relação ao evangelho. Um momentinho aqui, deixa eu ativar a câmera. E tem como ativar a câmera, que eu esqueci. Vamos lá. Então, esses chamados concílios ecumênicos, ou seja, esses encontros, né, dos representantes da igreja na época, eram importantes para preservar, né, a doutrina da igreja contra as heresias que surgiram na época, como eu falei antes. Então, esses concílios ecumênicos, eles definiam, após vários debates, discussões, etc., eles davam orientação teológica e doutrinária contra as heresias, né, que surgiram nessa época, nesse período desses primeiros 400 anos do início da igreja. Então, foi nesses concílios ecumênicos que definiram sobre a questão da Trindade, ou seja, que Deus é um, que Deus é uno, mas ele é ao mesmo tempo, pela fé, né? Ele é ao mesmo tempo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, foi através desses concílios ecumênicos que se definiu essa doutrina da Trindade. Foi também através desses concílios ecumênicos que se definiu as duas naturezas, a doutrina das duas naturezas de Cristo, ou seja, que Cristo é 100% homem e 100% também Deus. Também é pela fé que nós acreditamos nisso, né? Ou seja, que não há essa dualidade de Cristo como filho de Deus e não Deus, e nossa dualidade de Cristo como um ser, né, que viveu neste mundo como pessoa comum, né, e Deus. Então, essas duas naturezas estavam presentes em Cristo, a divina e a humana. E também foi nesses concílios que se definiu também a doutrina da pessoa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, tá, que tem um jeito, uma forma de agir, tem uma missão em agir. E você vê que muita dessa, e tudo isso contra as heresias que surgiram na época, e que, como nós sabemos, ainda permanece até hoje. Há várias organizações aí, várias denominações aí eclesiásticas, né? Igrejas, chamadas de igrejas, que ainda defendem muitas dessas chamadas heresias na época. Né? A Testemunha de Jeová mesmo não acredita na Trindade. Deus Pai e Cristo seriam a mesma pessoa, o Espírito Santo também. Na Testemunha de Jeová, o Espírito Santo é apenas a energia de Deus, e não uma pessoa. Não é? Há algumas filosofias aí também que defendem que Cristo, também não é nada de novo, né? O gnosticismo, que defende que Cristo ele não encarnou neste mundo, né? Que esse mundo é pecaminoso, negativo, ele não iria encarnar neste mundo, ele como um ser espiritual, perfeito, etc. Não é? Então, assim, há em vários grupos religiosos hoje em dia, denominados, que se autodenominam cristãos, e que muitas dessas heresias ainda permanecem. E que se nós, ainda hoje, não conhecermos, não tivermos convicção daquilo que nós acreditamos, podemos deixar nos enganar, nos sucumbir por essas heresias que ainda permanecem através de vários grupos religiosos ainda que se denominam cristãos. E quais foram esses concílios, né, do início da igreja?
esses concílios ecumênicos, como eu falei, eram encontros de representantes de várias igrejas da época, né? Que se reuniam para definir, para resolver problemas doutrinários, tá? Para definir, então, um parâmetro, uma linha doutrinária contra as heresias. Então, o primeiro concílio foi o de Nicéia, no ano 325, depois de Cristo, né? Depois do concílio de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia. Esse de Calcedônia foi o que definiu quem era Cristo, né? Sobre a pessoa de Cristo. 100% homem, 100% Deus, né? O segundo concílio de Constantinopla, em 553. Terceiro concílio de Constantinopla. E, por fim, o segundo concílio de Nicéia, no ano de 787. Então, esses aí são alguns dos concílios, principais concílios importantes do início da igreja, que serviram para dar uma linha doutrinária contra as heresias que surgiram nessa época. Então, os concílios foram instrumentos de institucionalização da igreja, ajudaram a afirmar padrões doutrinários dos elementos centrais do cristianismo, tá? Combateram várias heresias, que, se vocês repararem bem, muitas ainda permanecem em alguns grupos religiosos aí. Chamado docetismo, que negava que Jesus Cristo tivesse um corpo físico, como eu falei, que Jesus Cristo encarnou como ser humano. O arianismo, que defendia que Cristo não era eterno, mas foi criado por Deus. Você vê que isso é uma doutrina, como eu falei, que o Testemunho de Jeová defende, se não me engano, é adventista também. O monofisismo, né? Que Jesus só tinha uma natureza, no caso a divino. O pelagianismo, que negava o pecado original, defendia o livre-arbítrio total e que a salvação se dava pela imitação a Cristo. Então, essas aqui foram algumas das heresias desse período da igreja, início da igreja, que surgiram nesse período, que a igreja institucional, organizada, através desses bispos, né, tiveram, então, que lutar contra, né? Definir doutrinas, definir linhas doutrinárias, teológicas, para rebater essas heresias. Então, por aí nós vemos como foi no decorrer da história a importância dessa igreja institucional organizada. Ou seja, que nós somos herdeiros, né? E, por fim, a igreja institucional e o cânon do Novo Testamento, né? Aí vale a pena a gente pensar, falar um pouco sobre o que é cânon, né? Fala assim, uma obra canônica, um livro canônico, o que é isso? É uma palavra que deriva do grego, que significa caule de junco. Mas o sentido para nós é também de uma vera reta, usada como régua. Ou seja, era esse caule de junco que era usada como régua, né? E que o sentido para nós de canônica é isso, que são livros que foram escolhidos por determinados critérios para servir como régua para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé e prática, para a nossa doutrina, né? Para a doutrina cristã. Então, cânon tem o sentido de regra ou norma. Então, os livros canônicos, como eu falei, são esses livros que foram escolhidos por determinados critérios que serviram e servem para nós como base da nossa fé cristã, da doutrina cristã, da teologia cristã. Então, na tradição cristã, como eu falei, os livros canônicos são essa lista de livros reconhecidos pela igreja como documento de revelação divina. Então, pensa mais uma vez pensando, né? A igreja cristã no início da era, no início da
da igreja cristã, essa igreja, ela tinha o quê? Tinha o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento que eram citados pelos apóstolos, por Paulo, por Pedro, etc. Né? Vamos pensar nisso. E os livros do Novo Testamento? Eles não tinham ainda. Então, essas cartas dos apóstolos, esses escritos dos apóstolos, ou dos discípulos dos apóstolos, como Marcos, como Lucas, né? É que se tornaram depois o cânon do Novo Testamento, o cânon da igreja cristã. Então, vocês vejam que era muito difícil, era mais fácil, nesse período, você muitas vezes se deixar levar por determinadas doutrinas contrárias ao Evangelho, porque não havia... Eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de ir na fonte, estudar, analisar se aquilo que está sendo ensinado é isso mesmo. Tem relação com o Evangelho mesmo, com o ensino de Cristo. Então, esses livros do Novo Testamento que nós temos, e começa o Evangelho de Mateus, termina com o Apocalipse de João, foi um processo que ocorreu durante anos na igreja cristã, né, no início da igreja cristã, né, e que é fruto dessa institucionalização da igreja. Então, foi essa igreja organizada que definiu, então, esses livros canônicos, esses livros que nós temos do Novo Testamento. Como eu falei, foi um processo longo, que teve início por volta de 140 a 150 depois de Cristo. Né? Então, coube essa igreja identificar uma lista de livros sagrados do Novo Testamento. Como eu falei, havia os livros do Antigo Testamento. Agora era necessário, então, para também se defender contra as heresias, definir os livros do Novo Testamento. Que havia vários livros que circulavam e ameaçavam a doutrina da igreja, chamados os livros apócrifos, né? As cartas apócrifas, que tem origem depois, bem depois da morte dos apóstolos. Então, e esses livros apócrifos, cartas apócrifas, evangelhos apócrifos, ensinavam coisas que eram contrárias aos princípios doutrinários, né, da igreja cristã, e está lá no Credo Apostólico. Então, eles utilizavam, se identificavam com nomes, né, de apóstolos conhecidos para poder dar credibilidade àquilo que estava ali escrito, para defender heresias. Então, há vários evangelhos apócrifos. O evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, né? O evangelho de Pedro, e cartas também, epístolas, né? Que não entraram no cânon do Novo Testamento, porque foram considerados contrários à fé cristã, né? A doutrina cristã que foi estabelecida no início da igreja, definida no início da igreja. Então, a definição do cânon ocorreu entre vários debates, controvérsias e afirmações em defesa da fé ortodoxa, ou seja, a fé tradicional, né, firmada na doutrina dos apóstolos. E foi através de um sínodo, ou seja, da reunião, então, de representantes da igreja, o sínodo de Cartago, na Tunísia, em 397 depois de Cristo, que foi definido o cânon do Novo Testamento que nós conhecemos. Foi reconhecido e oficializado pela igreja no sínodo de Cartago, na Tunísia, norte da África, né? Em 397 depois de Cristo. E quais foram os critérios de canonicidade? Ou seja, quais critérios os líderes da igreja naquele momento usaram para escolher, definir que o Atos dos Apóstolos de Lucas é canônico, deveria ser um livro considerado sagrado, etc.
e os atos os atos dos apóstolos de um outro autor, agora não me esqueci, que também existia na época. O Evangelho de São Tomé, que também existia. O Evangelho de Judas também existia. Não fosse considerado canônico, né? Não entrasse no cânon no Novo Testamento. Quais foram os critérios? Em primeiro lugar, origem apostólica. Ou seja, só foi aceito nesse cânon do Novo Testamento aqueles livros, aquelas epístolas que, para a igreja da época, comprovadamente tiveram origem nos apóstolos, né? Que eram o quê? Os fundamentos da igreja. E eles ouviram de Cristo o ensino, então eles podiam passar adiante. Então, esse foi um dos critérios. Outro, aceitação universal, ou seja, os livros que estavam sendo utilizados em toda a igreja naquele momento ali, naquela região conhecida, norte da África, Oriente Médio, Europa. Então, as cartas, epístolas, evangelhos que eram utilizados por essas igrejas conhecidas, né? E tinha maior aceitação também é as que foram escolhidas. Uso litúrgico, ou seja, que eram utilizadas nos cultos das igrejas naquele momento. Também, dependendo do conteúdo teológico, ou seja, se o conteúdo teológico das cartas, das epístolas, dos evangelhos, eles estavam de acordo com os princípios doutrinários, né? Firmado na época, né? O credo apostólico, por exemplo. Então, vários desses evangelhos aí que não entraram no cânon, porque tinham várias passagens e ensinos que eram contrários à fé cristã naquela época, né? Firmada na época. E a cronologia dos textos, né? Ou seja, esses textos que a igreja da época considerou que vinham do tempo dos apóstolos, né? Estavam um bom tempo sendo utilizada pela igreja. Então, esses foram alguns dos critérios utilizados para escolher os livros do Novo Testamento que nós temos hoje. Então, conclusão. No decorrer da história, a igreja institucional sistematizou a doutrina e defendeu a fé cristã. Então, essa igreja organizada, institucional, que os desigrejados muitas vezes desprezam, criticam, às vezes com razão, né? Ela não deve ser desprezada, não deve ser desvalorizada, porque ela teve e tem uma importância grande para a fé cristã, para a defesa da fé e da doutrina, da fé cristã e a doutrina cristã. Participe de uma igreja em que o pastor, uma igreja que não é organizada, que não tem convenção, que não faz parte da denominação, que o pastor é o senhor da igreja, que ele manda e desmanda, vai para você ver o perigo que é isso. Ou seja, a igreja segue aquilo que o pastor acha que deve seguir. E o pastor não presta contas a ninguém. Se tiver coragem, siga uma igreja dessa forma. Mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender e vai ver que pode estar andando em caminhos que não é os caminhos do evangelho, né? Ou seja, uma doutrina que depende de uma pessoa só, como há muitas igrejas por aí. E foi essa igreja institucional organizada que ofereceu respostas aos críticos intelectuais, né, da época, né, em relação à doutrina cristã, e às heresias também da época, né? Ou seja, aquelas pessoas que defendiam, os heréticos da época, que eram adeptos de doutrinas falsas. E, por fim, o legado do cristianismo organizado e oficial, a igreja que nós conhecemos, as denominações que nós conhecemos, sérias, produziu, mesmo com todos os problemas, com todos os erros, a edificação da fé cristã, a edificação de pessoas no decorrer da história. E, por fim, mesmo os desigrejados, que criticam ou desprezam a igreja organizada institucional, aceitam, isso que o pastor Idauro chama atenção no estudo, né? Aceitam um legado institucional da igreja organizada.
ou seja, o credo apostólico, o cânon do Novo Testamento, né? As doutrinas definidas pelos concílios ecumênicos, seja, toda essa herança que nós temos dessa igreja institucional organizada, os desigrejados não menosprezam. Então, isso aí funciona como uma certa incoerência deles, né, em relação a isso. A questão não é esconder de que há problema nas igrejas organizadas, institucionais, como nós sabemos. Mas a questão é como lidar, como trabalhar, como tratar esses problemas. Esse é o grande desafio. E não fugir, e não desprezar, e não ter uma postura de superior achando que sozinho ou reunindo outros que pensam igual, que vai encontrar o paraíso aqui na Terra, né? Que vai encontrar a igreja perfeita. Então não é isso. Amém? Cadê? Olá, irmãos. Não estava compartilhando a tela, não? Acabou agora. Acabou agora. Sim, parou de ver o slide? Mas estava compartilhando. Sim, saiu o slide. Que bom. Pensei que eu fechei a... Então tá bom. Então nós temos aqui uns... Tá com a câmera fechada, Lars? Não. Nós temos então 5 a 10 minutos aqui para perguntas, comentários, enfim, questionamentos sobre o que nós vimos hoje. Aquele que quiser pergunta, deixa eu ver aqui no chat, aqui no YouTube, se tem alguma pergunta. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta. E aí, pessoal, alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria falar. Pode falar. Agora, habilita a câmera, para a gente ver. Laércio, eu estou falando aqui, tá dando para ouvir? Estou ouvindo agora. Ah, que bom, eu estou lá e cá. Adorei seu estudo, muito bom. Que bom. Sobre os concílios, a resolução de cada um, legal. Esse assunto de formação do cânon é muito interessante, porque eu lembro de assim, colegas mais antigos de trabalho que ficam dizendo que a Bíblia protestante não é a Bíblia verdadeira, porque faltam livros na Bíblia protestante, que a Bíblia católica é que a Bíblia completa. Imagine, né? E são pessoas que, às vezes, não dá nem para a gente conversar, assim, explicar esses aspectos históricos, né? Que exige, assim, um pouco mais de conhecimento, reflexão, esse tipo de coisa. Às vezes nem leu a Bíblia, nem sabe. Oi? Às vezes nem leu a Bíblia. Às vezes nem lê, fica só aquela treta, né, de católicos versus protestantes, é só para provocar treta. Mas tem uma coisa interessante aí, é que alguns livros que ficaram de fora da Bíblia, né, como nós a temos hoje, protestante, né, tem alguns livros que eles ficaram de fora, assim, não simplesmente assim porque continham heresias, né, eram textos totalmente distorcidos do Evangelho, não, mas que eles, digamos assim, não estavam dentro de uma unidade, né? A Bíblia, ela foi composta também pensando numa unidade do início ao fim, uma unidade narrativa, né? Além do crédito de quem foi o autor de cada livro, né? Tem vários aspectos históricos também, né? Temos livros que não estão na Bíblia protestante, mas que são livros históricos, que contam histórias, né? Alguns capítulos de Daniel, tem aquele 1º e 2º Macabeus, mas que,
como é que eu vou dizer assim, eles estarem fora da nossa Bíblia não é nenhum demérito para a Bíblia, é isso que eu quero dizer, porque muita coisa foi escrita. Você lembra de João? Sim. O apóstolo, né? João, não posso falar João, pensa que é meu filho, né? Lembra de João? João, apóstolo? O que foi que ele disse? Muitas outras coisas foram escritas, né? Que não foram feitas, realizadas, né, por Jesus, que não caberiam nos livros, não é verdade? Está lá no finalzinho de João, né? Quantas outras coisas ele fez, Cristo fez e falou. Tem até a cantata, né? Que a gente canta essa música, lembra, Laércio, né? Sim. Há, porém, tantas outras coisas que Cristo fez, que ele falou, que nem caberiam em todos os livros. Mas estas que temos, ele fala, estas, porém, foram escritas para que creiam que ele é o Filho de Deus. Então, há uma suficiência na Bíblia, mesmo que livros tenham ficado de fora, por critérios que tiveram que ser adotados. É que nem quando a gente vai escrever, compor um livro, tira uma parte, bota outra, não sei o que, tá? Então, houve critérios espirituais, históricos, para dar unidade à Bíblia, tanto no sentido de deixar fora a heresia, as loucuras que eram escritas naquela época, mas também uma sequência lógica, mais ou menos cronológica, que não é exatamente, né? Mas uma sequência temática, principalmente, né? Mas a gente sabe que é impossível conter tudo. Então, é mais interessante a gente pensar na suficiência do que está ali. Sim. E não no que falta, tem isso e não tem aquilo. Não, o que você acha, Laércio? Eu acho que a principal era a questão da autoria, né? Sim. A origem apostólica. Então, podia até ter um livro lá, uma epístola, o que for, que não tivesse assim, nada assim, muito grave de desvio doutrinário, mas sim, como não tinha origem apostólica... porque você falou o cânon só do Novo Testamento, né? Desculpa, eu falei Macabeus, eu misturei aqui com o cânon do Antigo Testamento também. O cânon do Novo Testamento, da Bíblia Católica e da Bíblia Protestante é igual. Agora, no Antigo Testamento... Acho que tem diferença. Tem livros que tem na Bíblia Católica e não tem na Bíblia Protestante. Você hoje é mais uma questão relacionada à autoria, né? A legitimidade da autoria. Livros apostólicos, tem isso. Porque tem uma diferença. Muitos escritos apócrifos, eu inclusive estudei muito sobre isso quando eu fiz a tese, né, relacionada a Jesus. Muitos livros que nesses concílios ficaram de fora, porque não se teve como comprovar a autoria. Com mais assim, consistente, ou que eles consideram suficiente, a legitimidade da autoria. Porque apareceram muitos escritos que aí a pessoa escrevia, e aí assinava lá como Pedro, como João, como Paulo, né, para angariar. O que acontece hoje em dia com muito conteúdo da internet, muita fake news, né, atribui a fulano e tal, que já tem uma certa legitimidade e tal, para conseguir adesão, né, conseguir que as pessoas aceitem, acreditem. Você vê, Andréa, que naquela época havia uma dificuldade muito maior do que a nossa hoje, no sentido da reprodução dos textos, né, Laércio? Os textos eram manuscritos, e tinha toda uma questão de preservação do texto, de copiar esse texto, reproduzir ele, então era uma dificuldade muito grande. Quando se foi verificar o cânon, era uma dificuldade muito grande fazer esse rastreamento histórico de cada livro, de cada manuscrito. Ainda não existia a Bíblia do Novo Testamento, né? O Novo Testamento não existia, ele estava se informando. Então, mas eram textos espalhados por tudo quanto é canto. Eu queria chamar a atenção também, Laércio, um outro aspecto que você colocou aí que me chamou muita atenção, que eu gostei muito também, que você mencionou, que na minha ótica é um legado do protestantismo, que é a questão da educação, né? Eu que venho de uma formação luterana, então sempre tinha muito essa questão da escola, da educação, do ensino, fortemente ligado com a igreja, tanto que era tradição da cultura alemã, né? A escola e a igreja, o eclesial, clerical, né? Clerical, melhor dizendo, né? De só os religiosos, só os seminaristas, enfim, padres, né? Que tinham acesso às Sagradas Escrituras, né? Aos livros sagrados. Então, eu queria chamar a atenção. E, inclusive, aí tem uma coisa que aproxima um pouco a católica também, né? Que na luterana tem o chamado ensino confirmatório, né?
E a gente estuda essas coisas todas. Esse credo apostólico mesmo, quando você apresentou ali no slide, eu recitei ele de cor, né? Então, é uma coisa que eu acho importante, que fica como esse fundamento da fé. E na liturgia do culto luterano, em muitos momentos, a comunidade é convidada a recitar mesmo esse credo apostólico, ver como você mostrou ali. Então, eu queria chamar a atenção disso, achei muito interessante. Boa lembrança aí, Andréa trouxe. O pessoal precisou aprender, né, a ler, para poder ler a Bíblia, e isso foi realmente um grande incentivo à educação. E essas marcas da nossa teologia foi sendo construída aí, concílio após concílio, né, Laércio? Sim. Sistematizando o que antes estava, assim, só de boca em boca, assim, meio disperso pela tradição oral, né? Exatamente. Professor Laércio, eu estou com a mão estendida aqui já tem um tempo já, e ninguém me dá a palavra. Eu não vejo, reparei, não. Eu já fechei meu microfone. A mãozinha azul estendida lá em cima, ó, quer dizer que eu pedi a palavra. Não aparece aqui, não. Fale. Não, na verdade... Aparece agora, tipo um megafonezinho, ó, Laércio. Um sinalzinho, eu não sabia o que era isso. Mas aí é da voz. Mas se megafone, o microfone é aberto, eu acho, não é não? Fale, Antônio. Não, na verdade, o cuidado que nós precisamos ter é que com todas essas estruturas que foram montadas na igreja institucionalizada, ainda acontecem horrores em termos de doutrinas falsas, de doutrinas equivocadas. E nós podemos imaginar como seria a religião nos dias de hoje, o procedimento, o modus operandi de cada denominação, se essas balizas, se essas âncoras já não tivessem sido, de certa forma, implementadas ao longo do tempo em que a história se dá conta da igreja e da religião. Imagina os horrores que as nossas famílias, que os nossos filhos, que a nossa sociedade teria se submetido se não fossem esses pilares que, de certa forma, muito acertadamente, porque foram muitos homens que se debruçaram sobre essas questões, e você citou apenas algumas delas, né? Nós que já estudamos um pouco mais da história, a gente percebe que foram muitos movimentos que teve como um pressuposto básico de instrumentalizar aquilo que muitas vezes causava confusão, como a nossa irmã Jane e a irmã André já discorreu aí. Então, eu acho assim, o movimento dos desigrejados, ele tira essa sustentação institucionalizada. E é um perigo muito grande, na medida em que nós, como igreja institucionalizada, já temos alguns marcos em que, de certa forma, nos dá confiança de que estamos numa igreja séria, que temos homens e mulheres de Deus dentro da igreja, que perseveramos na fé apostólica. Imaginam o que seria da religião ou das igrejas se não fosse essas bases institucionais que foram colocadas ao longo de todos os erros e de todos os acertos que a igreja fez. Então, se ausentar da igreja motivado pelo erro, se afastar da igreja motivado pelos erros e os acertos, é algo que realmente os desigrejados precisam abrir os olhos. E nós que estamos na igreja, e nós que temos um compromisso denominacional com a nossa igreja, a gente precisa abrir os nossos olhos para que nós não venhamos também a perigar por esses caminhos tão frágeis e tão tênues para que a gente possa pisar. Então, assim, a gente precisa ser exortado, a gente precisa ser ensinado a respeito dessas bases fundamentais. E como a Jane colocou aí, às vezes as pessoas não querem se aprofundar um pouco mais na história, nem no Antigo Testamento e nem na história em que a gente vê o desenrolar desses sínodos, desses encontros em que eles acontecem. Então, assim, eu estava comentando com a Denise que essa lição ela foi, de certa forma, muito providencial, porque ela lançou luz em toda essa estrutura que aconteceu aí. E que a gente tem que ter um conhecimento para evitar o perigo, né, de nos afastarmos disso que foi construído ao longo de todos esses anos. Com certeza. Eu sei que é muita coragem desse pessoal.
que entra nessas igrejas assim que não tem história, não tem, enfim, não faz parte de uma denominação, que o pastor lá é o seu todo-poderoso. É muita coragem, viu? Eu prefiro a minha igreja organizadinha mesmo, tem uma denominação em que você possa recorrer, e que os líderes das igrejas não possam fazer o que querem. E isso é muito importante. Lécio, complementando o que o Antônio falou também, na minha percepção, acho que um dos principais problemas, assim, prejuízos mesmo, né, que essa questão dos desigrejados é a quebra da unidade, né, do corpo de Cristo, porque a igreja é chamada a ser como o corpo de Cristo, né, um corpo com muitos membros, com muitos dons, e se fica cada um por si, tendo a sua fé como que particular, né, isolada, isso se rompe, essa unidade, né, essa mutualidade, né, que nós somos chamados para ser enquanto igreja. Claro que a gente sabe, a gente tem consciência, né, assim como nas próprias igrejas tem muitas pessoas que ainda não são, de fato, salvas, né, enfim, que não é a religião, a denominação, nem a igreja que vai salvar ninguém, mas ela é chamada para ser um corpo, né, que, como você falou no início, muito bem colocado, que deve dar o testemunho dos ensinamentos de Cristo, né, do exemplo que ele nos deixou de uma vida que busca agradar a Deus, e isso em conjunto, né, nesse exercício que é muito desafiador, com certeza, muito difícil muitas vezes, mas dessa mutualidade, né, de um amparar o outro, um ajudar o outro, mesmo ciente de todos os defeitos e dificuldades e limitações que temos, né, todos nós temos, e a igreja, claro, como um todo também vai ter, porque é formada por pessoas falhas, né, imperfeitas também, que vivem, né, nessa luta, mas, assim, quebra muito essa coisa da unidade, né, da mutualidade, né, e é muito triste isso, aquela coisa, né, que é muito difícil uma brasa se manter quente, acesa, se ela está isolada, né, a tendência dela realmente é apagar, e Deus é um Deus relacional, não nos chamou para a gente ter uma fé isolada, particular, alguma coisa assim, exclusivista, né. Com certeza. Tá bom, então, irmãos e irmãs. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aí participando aqui pelo Jitsi e também pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Mais tarde, às 19 horas, teremos o nosso culto, certo? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, então, encerrando. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo, Senhor. Continua, Pai, falando com a gente, nos orientando, nos dando, Pai, sabedoria e discernimento para compreender a Tua vontade, Senhor. Nos guarda de todo mal, de todo desvio, de toda heresia, que possamos permanecer firmes e fiéis na Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo os princípios do Teu Evangelho, Deus, em nome de Cristo. Nos fortalece, nos guarda, nos abençoa, e possamos, Deus, sempre esperar e confiar em Ti, Senhor, em nome de Cristo. Abençoa, Pai, cada um que está assistindo esse estudo, Senhor. Visita, consola, cura, guarda, abençoa cada lar, repreendendo todo o mal. E Tua paz, Senhor, permaneça no lado de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua, Senhor, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço, pessoal. A paz do Senhor. Amém. Um abraço. Até às 19 horas. Amém. Obrigada, querido. Senhor.